Nascemos no ventre das mulheres para viver no colo da terra. E nós nascemos no ventre da terra para viver no colo da ancestralidade. Nego, o que é ecologia profunda? Ecologia profunda é o conceito cunhado pelo filósofo norueguês Arne Naess, nos anos 70. Ecologia profunda prega o equilíbrio entre natureza e sociedade. Defende uma organicidade e não uma hierarquia. E ancestralidade? Podemos falar de forma fria que ancestralidade é a linhagem genética a qual determinado indivíduo pertence. Mas neste caso iremos de uma forma mais profunda, que importa, que é o legado identitário. É o respeito que veio antes, é o retorno para o início. E ecologia profunda e ancestralidade caminham juntos? Posso dizer que sim. O conhecimento produzido e o saber popular, a forma que os povos originários e tradicionais se relacionam e se relacionavam com o meio ambiente, é a prova que, apesar do seu conceito cunhado nos anos 70 por europeus, é uma prática conhecida muitos antes da existência desses famosos filósofos que debatem o assunto. A ecologia defendida pelos nossos ancestrais, nossos originários, já não tinha uma relação com uma ecologia rasa que desassocia o homem para falar de saberes tradicionais, decolonialidades, ecologia profunda, sem exaltar o grande Antônio Bispo Santos, o Nego Bispo, que é escritor, mestre quilombola, lavrador, formado por mestres e mestres de ofícios, morador do quilombo de Sacurtume, no Piauí. Nego Bispo é um expoente da nossa geração. Ele vem contribuindo e muito para a exaltação dos valores, da tradição, do conhecimento popular, da ancestralidade. A outra palavra que se tornou potente, e eu nem pensava assim, foi confluência. Quando eu venho com a confluência, eu venho para contrapor a coincidência. Por exemplo, por coincidência. Não, por coincidência não, meu irmão. Você dizer que as coisas aconteceram por coincidência é você negar a autoria. É você negar a razão da coisa. Então, confluência. Aí a confluência deu certo. Tanto é que confluência hoje é o termo mais utilizado por todas as pessoas que fazem esse debate do contracolonialismo. Uma das explicações sobre confluência mais linda que eu ouvi foi no Pará. Um mestre de farinhada me disse: Bispo, como eu entendo a confluência? Eu perguntei: pois, como é que você entende? Ele disse: olha, eu fui no pé de manga, tirei aquelas mangas que eu achei que era melhor para mim. E as que eu não achei que era melhor para mim, o porco achou que era melhor para ele. Então eu e o porco, nós confluímos no pé de manga. A gente come manga, eu e o porco. Então nós somos muito parecidos. Então a gente confluiu. Aí eu fui vendo que... Como um homem da Caatinga, um homem quilombola, Bispo criou uma categoria para tentar explicar a importância dos saberes orgânicos, que é a confluência. Pensar confluência é detectar se a cosmologia do saber manifesta não declaradamente, mas nas experiências práticas nos diferentes territórios, seja no campo, na floresta, nas águas, na cidade. Um exemplo citado por Bispo sobre contracolonização são os quilombos. Ele cita mais do que o mais famoso Palmares. Ele fala que para cada quilombo destruído nascia um novo quilombo. São vários quilombos no movimento de contracolonização. Eles nasceram já com essa identidade e se espalharam no Brasil buscando preservar a identidade daqueles povos sequestrados e protegendo territorialidade. Tem um camarada que eu acho que você gosta muito, chamado Clóvis Moura. Clóvis Moura é um dos caras que que muito discutiu quilombo e que escreveu sobre quilombo. E Clóvis Moura trouxe uma categoria de quilombo fantástica, e pesquisando em Sergipe. Os quilombos itinerantes, que praticavam cavalaria, inclusive. E os quilombos que praticaram cavalaria, segundo Clóvis Moura, não foram derrotados. E eles tinham uma estratégia, uma dinâmica muito interessante. Nenhum quilombo desse tinha mais, ou muito mais de 20
componentes. Eles eram até 20, 25, porque tinha uma mobilidade bem elaborada. Então, o que ele fazia? Andando a cavalo, chegava nos engenhos, saqueavam apenas o suficiente para se manter, liberavam os outros, mas diziam, não nos siga, montem o quilombo de vocês. Então, os quilombos que praticaram cavalaria em Sergipe e que eram quilombos itinerantes, traz para nós um grande referencial, que é o quilombo não pode ser limitado na questão temporal, no marco temporal, e nem pode ser limitado no marco físico-geográfico. Ou seja, é dizer que quilombo é toda e qualquer organização contra-colonialista, toda e qualquer organização emancipatória. E isso não veio a partir de um estudo sobre Palmares, a partir de um estudo sobre vários quilombos que nem tinham denominações aí. Então, Bispo diz que a classificação dos biomas, por exemplo, é um reflexo do colonialismo, assim como delimitar nossos espaços, a necessidade de nomear, de rotular, para enquadrar no saber sintético. Contra-colonizar é ir contra, é não permitir ser refeito, pois a colonização é um processo que muta, mas que não muda. Está sempre vivo e repaginado. Precisamos contra-colonizar, criar efeitos contrários, para que a colonização-realidade se configurou com o lado obscuro e necessário da modernidade. Ou seja, é a forma dominante de controle de recursos, trabalho, capital e conhecimento. Dessa forma, por mais que o colonialismo tenha sido superado, a colonialidade continua presente nas diversas formas e, sobretudo, nos discursos reproduzidos na rotina, no nosso cotidiano em sociedade. Então, a biointeração, ela foi apresentada para confrontar com o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, no nosso livro tem um capítulo que é intitulado de Guerra das Denominações. Então, como eu fui um adestrador de animais, e adestrar e colonizar é a mesma coisa, entendeu? Adestrar, colonizar, educar é tudo a mesma coisa. A gente educa para ser subserviente, para ser obediente, para trabalhar. A gente coloniza para a mesma coisa, a gente adestra para a mesma coisa. Então, veja bem, eu na condição de adestrador, eu sei que nominar é uma forma de dominar. Quem bota o nome, logo domina. Por que eu botava o nome num boi? Para ele me obedecer, para ele me atender, para ele saber que eu sou o poderoso. Aí, nessa história de Guerra das Denominações, aí eu vi dentro do movimento sindical, participei inclusive do processo, da formulação desse conceito de desenvolvimento sustentável. Assim, mas o que é que me incomodava? O que é mesmo desenvolvimento sustentável? Quanto mais você adjetiva, mais dificuldade você tem para atingir a resolutividade. A adjetividade não rima com resolutividade. Quando você tem resolutividade, não precisa adjetivar. Bom, mas aí eu fui nessa onda. Bom, já que vocês estão dizendo desenvolvimento sustentável, eu vou dizer biointeração. Mas... Saber orgânico e saber sintético. Há diferenças. Conceitos que achamos que se parecem muito, como os de bem viver e o de viver bem, são o viver de forma orgânica e o viver de forma sintética. Enquanto o saber orgânico é o saber que se desenvolve, desenvolvendo o ser, o saber sintético se desenvolve o ter. Somos operadores do saber orgânico, diz Bispo. Tem uma coisa polêmica que tem tudo a ver com cosmovisão, é o acontecimento lá de Gênesis, lá no Jardim do Éden. Quando Adão comeu o fruto do conhecimento, ele entrou em conflito com Deus. Por quê? Ele comeu o fruto do conhecimento. Deus maldiçoou Adão, amaldiçoou a terra, desterritorializou Adão, desconectou Adão. E disse que Adão tinha que comer do suor do próprio rosto. Então, naquele momento, criou-se o trabalho e criou-se o desenvolvimento. Olha, Deus desenvolveu Adão
do Jardim do Éden. E fez com que ele agora tivesse que aplicar o conhecimento para poder viver. Ou então ali também surgiu, sabe o quê? A ciência. A ciência surgiu ali. Quando ele comeu a fruta do conhecimento, ele começou, sabe, a desenvolver-se, ou seja, se desconectar da natureza, e para isso ele teve que criar a ciência. É por isso que a ciência vive em conflito com a cosmologia. A ciência está sempre em conflito com a cosmologia. Os cientistas sempre estão questionando os efeitos da natureza. Por exemplo, se eu disser que nós, povos africanos, transfluímos de África até aqui, de forma ancestral, que os nossos saberes veio pela ancestralidade, veio pelas nuvens, veio pelo vento, pelas estrelas, mas veio também pelas folhas, pelas águas, aí eles vão dizer, não tem comprovação científica. Olha, meu querido, não tem mesmo não. Não tem mesmo não, mas tem cosmológica, tá? Sim. Então é isso. Então, a cosmologia é toda essa energia responsável pela vida de todos os seres em confluência, em envolvimento. A cosmologia, ela nos envolve e a ciência nos desenvolve. A biointeração nos envolve e o desenvolvimento, já está dizendo, nos desenvolve, nos desconecta. Então, os povos da... Por que diga que os povos da Caatinga são os povos mais pobres, morto de fome, essa coisa? Porque os povos da Caatinga, eles vivem envolvidos na Caatinga. Eles não vivem desenvolvidos da Caatinga. Porque se eles vivessem desenvolvidos, eles tinham matado toda a Caatinga para plantar gramínea, que é isso que a ciência manda. Mas é uma discussão complexa, mas é uma discussão que se faz muito importante, porque, na minha compreensão, mais do que nunca, nós temos que aproveitar esse momento para colocar qual é a importância da Caatinga. A palavra que eu acho melhor do que resistência é a reedição. Sim. A reedição, ela é mais importante do que a resistência. Porque a reedição é assim, eles desmancham, a gente faz de novo. Eles desmancham, a gente faz de novo. E a reedição, inclusive, é o outro jeito de fazer. Lixo orgânico. Você orgânico não é lixo. O lixo é sintético, doutor. Lixo é aquilo que não se reedita. Por isso a questão da edição e da reedição. O lixo você até recicla, mas não reedita. Então, se é orgânico, não é lixo. Então, a gente tem que... É esses detalhes que a gente tem que estar questionando. É por isso a importância da reedição. Da gente estar colocando essas outras situações. Fogo, queimar o Palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimar o Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimar o Caldeirões, nasceu o Pau de Colher. Fogo, queimar o Pau de Colher, e nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queime a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queime os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo que queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Nego Bispo. O Quilombo não está no Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro que está no Quilombo. O Quilombo é cosmológico. O Quilombo é a terra, o céu, o vento, a floresta. O Quilombo é tudo. Somos 3 estudantes do curso de pós-graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cada um de seu lugar. Vinícius de Aracaju, Sergipe, Gabriela Mendes de Ceilândia, Distrito Federal, e eu, Gabriela Thaís, do subúrbio do Rio de Janeiro. A nossa tentativa é que os saberes deste grande quilombola, mestre de ofício e grande militante da causa, seja difundido